Graças e paz a todos, amém? Que alegria, pode se sentar, queridos. Muito bom estar aqui com vocês, retornar aí depois de tempo. Pode chamar mais vezes, com mais regularidade, que a gente vem esperar para você não. Já peço perdão um pouquinho da minha voz, eu já ministrei hoje de manhã. E eu não tenho a garganta do meu pai. Meu pai podia pregar 3, 4, 5 cultos e terminava com a voz toda. Eu com o culto já a voz vai embora. Não é que tinha um pouquinho de postal, então. Mas uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor colocou no meu coração vai fazer real sentido para a tua vida, para a tua casa. Bem, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Louvado seja Deus. Então, o livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. O tema que eu quero tratar com vocês hoje é recomeço. Amém. Não sei qual fase da sua vida você está, mas eu vim nessa noite para te dizer que Deus tem um recomeço para mim e para ti. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, dos meios dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Texto muito conhecido, e um personagem bíblico muito conhecido é Abraão. Nós podemos ver o personagem mais importante de Gênesis, ou um dos mais importantes da Bíblia, porque quando nós vamos ver a fé de Abraão, depois ela vai ser citada lá no Novo Testamento. Então, as atitudes de Abraão continuam fazendo sentido ainda hoje. Por isso que estamos aqui falando dele. Abraão foi um patriarca, descendente de Sem, nasceu em Ur dos Caldeus, ele era filho de Terá. E quando a gente compreende um pouquinho de onde Abraão está situado, nós começamos a compreender primeiro, a família de Abraão era uma família que cultuava vários deuses. Então, o que acontecia? Nós estamos falando de uma nação pós-Babel agora. Nós estamos falando dessa questão de que vem um povo com a idolatria, com outros deuses. Então é neste momento que se encontra Abraão. E a chamada que Deus fez inicial para Abraão é para que ele se voltasse contra a idolatria, para que pudesse ter uma comunhão real com ele. E o que acontece? No princípio, a obediência de Abraão e da sua família foi uma obediência parcial. Por quê? Quando a história vem relatar que Terá, o seu pai, vai até Arã, e nessa cidade havia um centro de reunião de caravanas, onde as pessoas se reuniam para fazer um culto impuro a uma deusa chamada Sim, que era a deusa da lua. Terá, o seu pai, havia até renunciado ao seu país, até compreendido que aquele momento Babel não era realmente o necessário, mas só que ele não tinha abandonado por completo a sua idolatria. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa introdução que eu estou fazendo com vocês é a vida de fé. Ela começa com obediência e separação. Se você quer ter uma vida de fé, você tem que obedecer e se separar do pecado. Porque ou a nossa fé nos separa do mundo, ou o mundo vai nos separar da nossa fé. O que isso quer dizer? Ou você tem convicção de quem você é em Deus, ou o mundo vai ditar as regras da tua vida. Ah, eu falei, você está querendo dizer que não é para eu ligar para as coisas que estão acontecendo? Não, não é
E quantas vezes acontece isso com a gente? Você conhece pessoas que domingo ela é evangélica, segunda ela é católica, terça ela é espírita, quarta, já conhece pessoas assim? Porque ainda elas não encontraram a realidade da fé. Porque quando eu reconheço que Jesus é o único que tudo pode, eu começo a centrar todas as minhas forças em quem Ele é. Que Ele é poderoso sobre todas as coisas. Então, a convocação do Senhor é para que Ele deixasse esse mundo estável que Ele estava e começasse uma peregrinação com Deus para um mundo melhor. Eu acho fantástico isso, porque Abraão ouviu uma voz. Um ponto que eu preciso dizer aqui para vocês é, quando eu falei para vocês que o tema da mensagem era recomeço, toda vez que a gente ouve a palavra recomeço, pelo menos vinha na minha cabeça rapidamente, quando você está numa situação muito ruim, eu preciso recomeçar. Mas Abraão, ele é um exemplo aqui que estava tudo bem. Primeiro, Abraão, ele era rico, ele tinha terra, ele tinha animais, ele tinha servos, a sua família estava bem instalada, ele estava bem. Sabe quando ele estava tranquilo? Sabe aquela fase na tua vida que está tudo caminhando assim, você fala, nossa, você nem acredita que está tudo tão bem, não tem aquela fase assim? Você fica assim, nossa, mas está tudo de boa, não aconteceu nada. A gente até estranha, não é assim? Porque a gente tem aquela questão que alguma coisa vai acontecer. É mais fácil sermos pessimistas do que realmente acreditar. Porque assim, não, está tudo indo muito bem. Você nunca ouviu alguém dizendo isso perto de você? Estou achando estranho, que até agora não aconteceu nada, estou tranquilo. Ao invés de a pessoa festejar por aquele momento, ela fica meio assim. E aí Abraão foi nesse momento, não foi no momento de derrota, não foi no momento de perseguição, não foi no momento de dificuldade, mas foi no momento que Deus tinha para ele. O que eu vim falar para vocês essa noite é: Deus tem um recomeço para minha e para a tua vida. Amém, Jesus. E aí então é interessante que Abraão, a promessa que foi feita a Abraão, é uma tríplice promessa, foi feita em 3 vezes. Não é 3 parcelas, mas foram 3 coisas. Primeiro, prometeu a terra. Falou assim, ó, vai para a terra que eu te mostrarei. Depois prometeu descendentes. Falou assim, não, olha, de ti eu farei uma grande nação. E a bênção, qual era a bênção? Ó, aqueles que te abençoarem, Abraão, será abençoado. Aqueles que te amaldiçoarem, será amaldiçoado. Então essa chamada de Deus para Abraão foi dentro desse caminho. Mas importante nesse momento, nós compreendermos o significado da palavra recomeço. Porque só assim nós vamos conseguir fazer essa relação com a chamada de Deus para Abraão. Quando nós vamos no dicionário falando sobre Abraão, a definição é novo começo, ação de começar novamente, ação de iniciar, de dar início mais uma vez, reinício. Então fala, Caleb, você falou para mim, é tudo a mesma coisa. Eu consegui enxergar 2 pontos aqui sobre recomeço. Os jogadores de videogame, que não é muito meu caso, mas eu fui atrás, fui pesquisar vai entender 2 tipos de recomeço. Tem aquela fase do jogo que você vai passando essa fase, e se você terminar a fase com êxito, conquistar tudo que precisa, ainda tiver a vida, tudo bonitinho, o que acontece com você? Você vai para a próxima fase, não é assim? E nesta fase você vai dar início nela, ok? Isso é um recomeço. Mas existe também, quando você está jogando videogame, uma fase que você vai indo mal, você esquece de pegar o baú que estava escondido, você foi perdendo vida, você foi fazendo escolha ruim, falaram que era para entrar na direita, você entrou, tinha um inimigo. Aí o que um videogame faz com você?
mas agora você precisa fazer de novo com outras escolhas. Então eu não sei qual é a fase que você está na tua vida. Se você está terminando um ciclo e Deus está encerrando para começar um novo, ou se esta fase que você está, Deus está dizendo: ei, volta de novo e começa a fazer de outra forma. Aleluia. Glória a Deus. Começa a fazer outras escolhas. Começa a decidir outras coisas. Então, interessante, porque assim, esse texto de Abraão sempre me intrigou muito. Como pode ele ter ouvido uma voz e juntar todas as suas coisas e sair? Que voz é essa arrebatadora que Abraão ouviu, a ponto de juntar tudo e sair? E aí, quando você vai estudar, quando nós vamos no original, a língua hebraica, esse termo sai da tua terra, da tua parentela, significa leleha. E na tradução dessa versão de leleha, é dizer, saia de si mesmo, saia de dentro de você. Que isso quer dizer, Deus falou para Abraão: ei, sai das suas convicções, sai da sua capacidade, sai daquilo que você construiu, porque o que eu tenho para você é maior, é melhor, e você vai viver coisas que você não imagina. Aleluia. Aleluia. Então olha que poderosa a chamada. E agora eu compreendo por que Abraão ajuntou todas as coisas e saiu. Porque Deus falou assim: ei, Abraão, você está seguro nos seus animais, seguro na sua renda, seguro na sua família, seguro nos seus servos, mas o que eu tenho para você é maior e melhor. Glória a Deus. Por que Deus tem recomeço para a tua vida? Talvez você esteja na melhor fase da tua vida, mas o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Porque a palavra vai dizer: a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Então você começa a compreender o porquê de tudo isso. Então Abraão estava com coisas enraizadas no seu coração, convicções que ele não queria abandonar. Talvez você tenha coisas que precisam se desprender hoje, convicções que você tem há tantos anos e que não fez você sair do lugar que você está. Deus tem recomeço para você. Isso é tão poderoso, porque quando nós compreendemos isso, nós entendemos que Deus tem um estágio novo para mim e para a tua vida. Então aqui eu estou dizendo para você que está na melhor fase, para você que está na fase mais ou menos, e você que está na fase que não importa. O melhor lugar para estar é onde Deus está. É onde Deus quer te plantar. Vou te contar um segredo. Não sei nada de jardinagem também, mas o Espírito Santo me explicou uma coisa. Terra fértil, ela independe do lugar que ela está, ela só precisa ser fértil. Aqui em São Paulo tem terra fértil, no sul tem terra fértil, no nordeste tem terra fértil, no norte tem terra fértil. Mas se você pega uma planta do sul, uma região gelada, que tem temperaturas baixas, e você planta ela no melhor solo fértil do nordeste, ela não vinga. E o problema não está no solo. O problema é ela estar plantada no lugar errado. Talvez na fase que você está, o problema não é onde você está. Você só está plantado no lugar errado. Não, mas Caleb, a terra é boa, está tudo certo. Está. Mas será que Deus não quer te plantar no lugar? Será que Deus não tem um recomeço na sua vida profissional? Será que Deus não tem um recomeço na sua vida sentimental? Qual é o recomeço que Deus tem para realizar na tua vida? Porque precisa começar a compreender tudo isso, senão vai falar: nossa, olha, será que Deus está cuidando de mim ou
lugar é você que não está deixando, eu que não estou deixando. Porque quando a gente tem o controle, não é melhor? Não é legal ter um controle? Eu gosto. Ter filhos é a melhor coisa que tem. Agora não. Vai pegar água para mim. Vem pegar isso aqui. Que coisa deliciosa que é isso. Chegou a minha vez. Até ontem ela estava observando tudo. E ainda se reclamasse, está reclamando por quê? Para de resmungar. Agora sou eu que falo. Para de resmungar. Vai buscar. Sem resmungar. Então, quando a gente está no controle das coisas, ela é confortável. Mas quando eles adoecem, eu perco o controle. Quando eles têm uma dor que eu não consigo decifrar o que é, eu não tenho mais controle. Isso me causa desespero. O que Jesus está falando para nós nessa noite, talvez, o que você está precisando é perder o controle. Não, pelo amor de Deus, pastor, não é isso não. Sabe o que é o perder o controle? É falar, Deus, assuma o controle da minha vida. Aleluia. Assuma o controle das minhas decisões. Glória a Deus. Porque a tua vontade é boa. A tua vontade é perfeita. A tua vontade é agradável. Aleluia. E para nós entendermos um pouco sobre recomeço, nós temos que entender algumas coisas que aprendemos aqui com Abraão. Primeiro, eu não posso temer quando a orientação de Deus toma alguma direção que eu não compreendo. Mas falar sério, Deus não é especialista nisso, de dar uma direção que a gente não compreende. Ele fala assim, faz. Não, mas Deus, vamos conversar um pouco, não sei vocês, mas eu bato uma papo assim, não, acho que não. Será que tem que ser assim mesmo? Será que a entrega tem que ser desse jeito? Será que é dessa forma mesmo? Porque quando a gente não compreende, a gente não sabe se realmente aquilo é o melhor. Mas quando a gente faz isso com Deus, a gente está dizendo assim, ei Deus, eu não acredito em você tanto assim. Porque uma coisa é eu liberar uma palavra aqui sobre a tua vida hoje, você recebe, mas o negócio é você viver ela amanhã. Porque o ambiente é outro, a realidade é outra, o que você escuta é outra coisa. Então, uma coisa que eu venho dizer para você nessa noite, Ele sabe o que está fazendo. Não dá você assim. Sabe por que é interessante? Deus, quando fala aqui com Abraão, no versículo 1, capítulo 12, o Senhor começa a dizer, então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não falou para ele assim, Abraão, talvez, se você quiser, se você achar bacana, junta as coisas aí e vai para o lugar. Não, Deus tem uma ordem precisa. Porque quando aquele que declara, aquele que dá a ordem, sabe o porquê está pedindo. Você vai falar assim, não, galera, às vezes meu chefe dá uma ordem, mas ele não sabe muito bem o que está falando, não. Mas ele sabe que é chefe. E por isso que ele dá a ordem. Então todo mundo que dá a ordem sabe o porquê está dando aquela ordem. Então Deus foi muito claro com Abraão. Então quando eu tenho uma orientação de Deus, mas eu não sei, eu não compreendo, eu preciso acreditar que é Deus que está no controle das coisas. Mais uma vez, eu fico pensando, quando Deus fez a chamada aqui, eu fico imaginando Abraão falando assim, Sara, ouvi uma voz e é de Deus, e ele falou para a gente juntar tudo e para onde, Abraão? Não sei, ele falou que vai mostrar ainda. Estava começando a juntar as coisas. Aí ele deve ter chamado agora o chefe dos servos dele, falou assim, vem cá, junta todo mundo, fala para preparar os animais, preparar tudo que nós vamos embora. Para onde? Não sei, a voz de Deus só me falou que vai me mostrar. Aí depois ele chamou, ei família, vem almoçar um domingo aqui em casa. Reuniu toda a família e falou assim, ouvi uma voz e
e falou para eu juntar tudo e ir para uma terra que Ele vai me mostrar. O quanto é difícil a gente receber uma direção de Deus quando a gente não compreende. Mas a gente é mestre em pedir promessa. A gente é mestre em pedir milagre. A gente é mestre em pedir as coisas. Mas muitas vezes nós não compreendemos quais são os caminhos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Então, com Abraão, nós precisamos aprender que recomeçar é entender a orientação de Deus, seguir a orientação mesmo quando eu não compreendo. Segundo ponto é crer nas promessas de Deus. Ele sabe como cumpri-las, embora eu não saiba. Você sabe cumprir promessa? Eu não sei. Já furei um monte. Não vem? Não me deixa sozinho nessa. Quantas promessas a gente fura, não é assim? Tem umas promessas que é o ambiente cristão. Aquele irmão que vai lá e fala: Senhor, irmão, isso aqui é uma situação. Ora por mim, o que você responde? Vou orar. Quantas vezes você orou? Se não for a misericórdia do Senhor se estendendo sobre a vida daquele irmão e alcançando a vida da esposa. Eu já falei com algumas pessoas que pediram oração comigo, principalmente semana depois. Se falar assim: vem orar agora, nossa, declaro, profetizo o que precisar. Mas às vezes deixamos depois. Então, assim, se a promessa vem de Deus e Ele sabe como cumprir, por que a gente se preocupa? Eu vim aqui nessa vida para dizer para você assim: Deus tem promessa para a tua vida e Ele sabe como cumprir. Por mais que você nem entenda, nem saiba como. Aleluia. Nem saiba nem o caminho, nem como te começa. Eu creio. Porque o Senhor falou para ele assim: ei, Abraão, eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei. Porque todos os povos da terra serão abençoados. Isso é poderoso. Se a bênção de Deus chega para mim, para a tua vida, foi por conta de Abraão. Olha que coisa séria. E todos os povos da terra. Nós fazemos parte disso. Nós somos frutos de tudo isso. Uma promessa feita lá atrás. E qual outro ponto que é interessante aqui, ó? Esse daqui a gente não faz. Eu duvido, deve ser só lá na minha igreja que faz. Aqui não. A gente não. Evitar a tentativa de cumprir as promessas de Deus pelas minhas forças. A gente nem tenta dar uma ajudinha para Deus, não, né? Não, isso é só lá na minha igreja, aqui não. Sabe aquela coisa de você receber a promessa? Eu fico imaginando Davi, quando foi chamado, ele já chegar com um vidro de azeite e falar: estou pronto, e um já vem. Foi isso que aconteceu? Ele nem sabia o que ele estava sendo chamado. Ele falou: ué, mas está na hora de cuidar das ovelhas. Por que ele não vai estar me chamando nesse horário? Ele sabe que agora eu não consigo sair. Ele sabe que agora não é o momento. Mas quando ele chega, a promessa já está ali. E o mais lindo foi que quando ele foi ungido, ele não chegou para um rei, ou para um profeta, ou para o sacerdote, ou para o seu pai, ou para os seus irmãos, e falou assim: ei, fui ungido, e aí? Quero passagem livre. Por muito menos a gente já vai querendo dar umas carteiradas dessa. Eu sou, não sei o quê. Quantas vezes, eles me perguntam: pai, por que você? Porque eu sou seu pai, eu falo, tem que ser assim, acabou. Não é assim às vezes que a gente faz. Mas como é importante a gente compreender o porquê e fazer com as nossas forças. Só para a gente, fica tranquilo. Até agora você fez a sua força, está dando certo? Eu também não deu. Vou contar uma coisa
se eu mudar agora de função, eu vou ganhar menos, mas aí vai acontecer assim, e vai ajustar assado, mas eu preciso estudar, porque é isso. Aí eu falo, não, mas agora aí você segura as pontas nisso e tal, não sei o quê, e vem fazendo conta, até eu sentar, você não deixar para fora do papel, entendeu? Fiz tudo bonitinho, não sei o quê. O que aconteceu? Deu nada certo. Qual foi a minha maior frustração? Deus, a primeira vez que eu planejo, que eu escrevi, fiz conta, como é que é? E agora? Aí eu tive uma crise, porque eu também não aqui para dizer que eu não sou super-homem, graças a Deus. E aí eu tive uma crise muito séria, eu falei, Deus, mas foi a primeira vez que eu planejei, que eu fiz todos os cálculos, estava tudo certo. Mas, irmãos, eu estava planejando uma rotina de segunda a sexta, que eu começaria às 6:30 da manhã e terminaria às 11:30 da noite. Todos os dias. Com uns intervalos de 30, 40 minutos entre um lugar e o outro, um trabalho e outro, um curso e outro, uma coisa meio louca. Apesar que eu estava assim no ano passado. Isso é uma loucura. Eu não estou falando para vocês que não trabalhar, viu? Trabalha. Faz curso, estuda, tem que ralar mesmo. Tem força, tem vigor, bora. Mas aí você fala assim, não, mas ele ia ter final de semana para descansar. Final de semana para onde? Na igreja. A gente é crente. Final de semana é para Jesus. E que tempo que eu ia ter para minha família, para descansar, para ter uma saúde mental. E aí nós começamos a viver situações ao decorrer desse primeiro semestre, que hoje eu enxergo, se eu tivesse feito, se Deus tivesse me permitido viver aquela rotina, eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês. Provavelmente eu estaria na minha casa, trancado no quarto, tomando remédios seríssimos com uma depressão profunda. Porque eu ia me sentir incapaz de fazer todas as coisas, porque tudo ia ser fruto porque eu não estou em casa, ou porque eu não fiz as decisões corretas. Começaram a chegar diagnósticos dos meus filhos que eu não tive nenhuma ação de como resolver. Começamos a viver situações, eu com a minha esposa, de falar, meu Deus, e aí agora? E aí eu começo a reparar, pensando, mas se eu tivesse 2 empregos, porque uma prova de 2 empregos, eu era o pai do Cris, a Rochelle está aqui com vocês, ostentando que o marido tinha 2 empregos. Se eu tivesse 2 empregos, se eu tivesse na função que eu estava, porque eu estava como diretor de uma escola e esse ano eu voltei para a sala de aula como professor, a carga é menor, a relação é menor, a responsabilidade também. E hoje eu consigo compreender, porque no começo eu tive muita crise. Eu falei, Deus, eu planejei, eu fiz tudo, mas hoje eu entendo, por isso que essa palavra é para mim, não só para você. Eu tentei fazer as contas com as minhas forças. Eu fiz o planejamento com a minha capacidade. Mas Deus falou assim, não, eu tenho coisas melhores e maiores para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então olha quantas coisas que Deus tem feito na minha vida, mas essa palavra ela está sendo muito forte, porque fazer pelas nossas forças é algo que a gente não consegue fazer com muita facilidade, dar um jeito. Você que tem um tempo de crente que eu ainda, agora os que tem mais tempo, não vou falar mais antigo, mas os que tem mais tempo, a gente sabe como é que é viver igreja. A gente sabe o caminho para pedir milagre, para oração. Alguém libera uma palavra e fala assim, é verdade, eu sabia essa palavra deles. A gente não tem muito disso, é nosso. Mas quando a gente começa a compreender que Deus tem coisas para nós, liberações para a nossa vida, eu começo a lembrar, Deus tem promessas para a minha casa. Graças a Deus. Para se conheceram os meus pais, o pastor Gabriel, o pastor Isabel, há uma palavra sobre a minha vida da Carla que nós continuaremos o legado deles. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E cada dia que
passa, a gente começa a compreender, mas o que é essa promessa? Porque eu não tenho a dimensão de tudo que os meus pais fizeram e como foi o ministério deles. Eu tenho alguma noção. Mas eu sei que receber essa palavra, que este legado continuaria através de nós, eu sabia que não seria fácil. Eu era uma pessoa que até o ano passado eu tinha domínio sobre as minhas coisas. Era a minha força que estava dando certo. E aí Deus fez com que eu entendesse que não é pela minha capacidade, é pelo que Ele é. Glória a Deus. Eu cheguei a questionar tantas outras coisas, porque quando a gente compreende, nós temos que confiar no Deus que promove essa promessa para nós. Aleluia. Quando nós estávamos já em investigação com o Gabriel e com a Clara há bom tempo, nós não imaginávamos que iríamos receber. Eu acho que mais ou menos há uns 2 meses atrás, nós entramos no consultório de uma neurologista preparado por Deus, e ele virou e falou para nós assim: ninguém fechou o diagnóstico, eu fecharei. Aí naquela hora você fala assim, você estava esperando tanto o diagnóstico, mas ao mesmo tempo você não queria ouvir o diagnóstico. E ali aquele médico virou para nós e falou assim: o seu filho é autista. E aí eu falei: não, eu trabalho com autista, não, para, meu filho não. As crianças da escola sim, o meu filho não. Os meus alunos tudo bem, o meu filho não. E depois que recebemos esse diagnóstico, nós estávamos em investigação com a Clara, e aí a Clara veio com outro diagnóstico, assim: olha, sua filha tem TDAH. E aí, queridos, eu vou ser sincero para vocês, Deus, tudo isso, mas 2 não pode ser um só, para a gente se concentrar. Mas só que daí você lembra da promessa que Deus fez. Glória a Deus. E aí quando você lembra dessa promessa, você descansa. Aleluia. Quando você descansa, você começa a enxergar que Deus tem. Aleluia. Aí ó, meu autista quieto, calado, está no celular aí de boas. Uma hora do louvor, um vidinho tal, depois a música está tudo certo, está resolvido, cheio de Deus. Quando senta na mesa, tem que dar as mãos e orar, e é Ele que ora. Glória a Deus. Tem dificuldade para ir no banheiro, te acompanhei, ele foi no banheiro, na hora que terminou, ele falou: glória a Deus, Jesus. Eu falei: é isso. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo que Ele liberou aleluia. sobre a tua vida. Aleluia. Eu vim essa noite para dizer para você assim: ei, não é a promessa que Ele liberou sobre a tua casa, vai se cumprir. Eu creio. É para isso que eu saí da minha casa hoje, para vir dizer para vocês Glória a Deus. vai se cumprir. Não, mas não tem conta, não tem começo, eu não sei nem por onde. Ei, vai se cumprir, porque aquele que liberou a palavra, Ele é fiel. Glória a Jesus. Sabe por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia também vem dizer que havia um profeta dizendo para o menino assim: ei, vai olhar para o céu, vê se tem chuva. O menino vai lá olhar e falar: ei, tem nada não, o céu está limpo, não tem nem cara de chuva. Aí o profeta: ei, menino, olha de novo, você não olhou direito, esfrega um pouco o olho, vê se você enxerga que está vindo chuva. O menino do profeta foi e olhando de novo: ah, não, Senhor, eu vou ter que orar por ele para que ele enxergue. Aí quando o menino vai de novo, fala assim: ei, tem Glória a Deus. Aleluia. da mão de um homem. Glória a Deus. É pequenininha
Aquele que te guarda, não dorme. Não dorme. E não descansa. 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 Eu vim nessa noite para dizer para você: descansa. Glória da labasurica. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Para entendermos o recomeço de Deus, eu Glória. preciso lembrar que a providência de Deus se acha estrategicamente localizada ao longo do caminho da obediência fiel. Sabe o que isso quer dizer? Para vivermos a promessa de Deus, ela é no processo. Ai, meu Deus. Porque quando a gente recebe a palavra, recebe a promessa, a gente não enxerga e não sabe como vai resolver. Não é assim? Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus que se fala assim: vai acontecer isso aqui na minha vida, mas não tem nem cheiro. Mas quando se realiza, você compreende o porquê daquela palavra. É verdade. O que eu quis dizer para você é: acredite. Creio, Jesus. Porque se ele prometeu, você ainda não precisa nem entender. Ah, mas eu não estou vendo. Mas quem disse que é para ver? Ah, eu não sei como vai resolver. Aleluia, Jesus. E alguém falou para você resolver uma coisa? Não, mas só que não, imagina, aquela promoção vai chegar. Não, o movimento na empresa é que não vai ter promoção para ninguém. Quem foi que prometeu para você que vai ter promoção? Vai ter. Não, chegar para você e falar assim: olha, não vai acontecer, porque realmente está difícil. Eu vim aqui para dizer para você, estava muito longe de você, está mais perto. Eu vim aqui para dizer para você o seguinte: que aquele que prometeu, Aleluia. preciso que você saia daqui entendendo isso, que aquele que prometeu, ele é fiel para ele. Aleluia, Jesus. Glória. Então descansa, Creio, meu Deus. descansa. Sabe todo desespero, toda angústia, toda aflição, Oh, Pai. talvez saia do seu caminho e você não sabe como vai acontecer. Talvez você está sem força, você fala assim: mas eu já estou há tantos anos esperando ele. A Bíblia fala que a ordem para Abraão foi que ele mergulhasse quantas vezes? 7. E se ele parasse na sexta? E se ele falasse assim: ah, tá de brincadeira, mais uma? Esse rio ainda que não é um rio da comida boa, assim. Mas só que ele tinha que obedecer a palavra que foi liberada. Talvez você está no sexto mergulho e ainda reclamando, você não vai acontecer. Mas Deus falou que é 7. É, Deus. Eu não sei em qual fase que você está na tua vida, mas eu vim para te dizer: persevere. Amém. Glória a Deus. Acredite. Aleluia. Aquele que te prometeu, eu vou falar isso até você gravar. Aquele que te prometeu é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, quem tiver no seu lugar, nós vamos orar. Glória a Deus. Ministério de louvor, por favor. Orar a Deus. Agora vem. Você tem uma música com vocês, uma música fácil. Cuidar o dedo, tá? Aqueles a música fácil, mas não sei, né? Puxa, a gente vai estar aberto. Nós vamos adorar a Deus, dizendo que a Ele, ao Senhor, é toda a honra e glória. Que por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém. E à medida que nós vamos adorar aqui, se você precisa ou
certeza que Deus fará grandes coisas no nosso meio. E nós vamos adorar a Ele aqui que vive e reina para sempre. Oh, glória! Olha que profundo isso.
Mas só que a palavra de Deus, aquela que nos liberta, que nos livra, está dizendo para nós nessa noite: você é escolhido, você é meu Pai, você é quem Deus disse que você é. Amém. Glória a Deus. Se permita viver esse recomeço que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Decida por Jesus todos os dias. Escolha realmente ser fiel a Ele. Não importa a situação, a dificuldade, não importa o dia mal, não importa o que você esteja passando. Ei, o dia mal é o fim, mas o sol da justiça vai raiar todos os dias sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Essa promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Ei, meia-noite já é dia, mas você ainda não enxerga o sol.